O jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque a Teresópolis e ao solstício do som em Petrópolis. Em jantar promovido pela Esfera Brasil na última quinta-feira no Palácio das Laranjeiras, o governador Cláudio Castro reforçou a um grupo de mais de 180 líderes empresariais a capacidade do Estado em reassumir o protagonismo no cenário energético e de exportações do Brasil após a superação de adversidades fiscais. As ruas do centro da cidade até o Quissamã e Estrada da Saudade estão sem abastecimento nesta sexta-feira para a água. Os moradores devem ficar atentos e evitar o consumo exagerado. A Câmara Municipal de Petrópolis adiou a votação do novo Código de Obras. O texto entrará em votação na próxima terça-feira. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terminam hoje. Os interessados em participar da prova, que vai ser aplicada nos dias 5 e 12 de novembro, podem fazer o cadastro na página do participante até as 11h59 desta sexta-feira. E ainda na educação, os professores do estado do Rio de Janeiro decidem manter a greve. O movimento foi iniciado no dia 17 de maio. O diálogo com o objetivo de valorizar as pesquisas da região serrana e fomentar os eventos por meio de músicas autorais. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Sexta-feira e mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Muito bom ter aqui a sua presença, a sua companhia e a sua audiência. Hoje o programa vai ser um pouco diferente. Nós teremos duas entrevistas com temas diferentes e também o nosso bloco de notícias tradicional para você ficar bem informado. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma dessas entrevistas. A pesquisadora e técnica agrícola Tereza Yoshiko, do viveiro Ninkasi de Teresópolis, se tornou a primeira produtora a conquistar o credenciamento como certificador de mudas de lúpulo no Brasil. Ela já, inclusive, está aqui no nosso telão, vai começar esse bate-papo com a gente e explicar um pouco de como foi receber essa certificação e, claro, o que isso representa para a produção aqui no interior do estado. Muito boa tarde para você, Tereza. Seja muito bem-vinda ao programa. Você consegue me ouvir? Sim, eu tô ouvindo. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui compartilhando mais esta informação que para o mundo do lúpulo e para o estado do Rio é uma grande vitória, né? Não existia até então mudas certificadas de lúpulo no Brasil. O que existiam era mudas sem origem ou mudas com origem. Essa certificação eleva o Brasil no mesmo patamar que os Estados Unidos ou que a Alemanha. Então agora nós vamos poder certificar as mudas que vão sair aqui do viveiro e na hora que ele vai para o campo, os produtores vão ter um campo de lúpulo com mudas certificadas. Isso dá mais credibilidade ainda ao mercado agrícola nosso, né, do lúpulo, e também perante ao mercado internacional. E, Tereza, essa certificação, como você comentou, traz então esse olhar até de mais credibilidade da produção aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, mas que reverbera por todo o país. Mas como que funciona, por exemplo, essa etapa para receber essa certificação? Acredito que seja um trabalho árduo e também de muito cuidado para conseguir esse título, né?
Com certeza. Esse certificado nós tivemos que montar um manual, porque não existia um procedimento já pronto dentro do Ministério da Agricultura para o lúpulo aqui no Brasil. Esse trabalho levou 6 meses, foram um total de 46 páginas que foram escritos e adequando o viveiro para o que estava sendo escrito. E depois disso, para ser enviado para o Ministério e ter aprovação deles. Isso muda todo o processo que a gente vinha fazendo aqui dentro do viveiro, porque as mudas agora estão sendo todas feitas dentro de um laboratório in vitro. Isso garante qualidade para o produtor, ou seja, ele vai ter uma muda com todos os documentos comprovando que esta muda ela é isenta de pragas e doenças, né? Então isso dá mais confiança para o produtor levar isso para o campo e saber que ele vai estar produzindo uma muda realmente saudável. E o que essa certificação ela também sugere, por exemplo, para o consumidor final? A gente sabe que amplia, né, a capacidade, né, melhora a questão do lúpulo, mas para o consumidor final, o que o consumidor final, por exemplo, pode entender a partir de um produto que ele recebe e que contém, durante todo esse processo, essa certificação? Então, a gente está falando de lúpulo, que é um mercado que hoje ele é 95% importado, onde as cervejarias compram esses lúpulos importados e até chegar aqui no Brasil, ele tem no mínimo 1 ano que ele já foi colhido, ou seja, não é um lúpulo fresco. Lógico que sendo um lúpulo com todas as garantias, né, que ele compra. Porém, quando esse lúpulo é produzido aqui no Brasil, ele vai ter o terroir brasileiro, que já é diferente, e o frescor. Então, o cervejeiro, quando for utilizar esse lúpulo, ele vai utilizar uma quantidade menor. Fora isso, ele vai ter um lúpulo especial feito aqui, onde nós temos aromas de lichia, de manga carlotinha, de goiaba, são coisas muito brasileiras mesmo, né? Uhum. Então, podemos até dizer as características, por exemplo, para as cervejas desses locais, por exemplo, como o Viveiro, que tem essa certificação, vão trazer, por exemplo, aromas mais frescos, talvez menos amargor, seria talvez utilizado de forma mais adequada para cervejas como, por exemplo, Witbier, se esse mesmo a pronúncia, seria basicamente isso, Tereza? Seria mais ou menos assim, o cervejeiro vai estar comprando um lúpulo nacional, ele vai poder inventar e incrementar novas receitas, né? Existe uma movimentação muito grande hoje já no país em cima de terroir brasileiro. Quando a gente fala de terroir brasileiro, são produtos diferenciados do mundo inteiro, porque é uma coisa muito nossa, então, que não existia até aqui, né? Então, quando ele está fazendo aquela cerveja dele, além de ter todas as características de amargor ou de aroma que esse lúpulo já tem, ele também vai ter todo um terroir que é nosso mesmo, do nosso país tropical. Então, ele vai poder fazer novas receitas, incrementar mais essas cervejas que o consumidor final vai estar consumindo. Então, daqui a pouco vai ter cervejas feitas especialmente aqui para gente, que no mundo inteiro não vai ter, né? E qual é o impacto que isso pode ocasionar justamente para o setor aqui no Rio de Janeiro, especificamente, né, porque o viveiro fica aí em Teresópolis, e qual que é o impacto que isso também já tem gerado para vocês? Teresópolis, ele ganhou o título nacional de capital do lúpulo justamente pelo viveiro estar aqui, né? E a cada dia temos ganhado mais adeptos, né, de produtores querendo plantar o lúpulo aqui na região. Então, isso quer dizer que nós vamos ter geração de emprego,
Estamos trabalhando a parte de identidade geográfica do lúpulo nosso, aqui próprio da região serrana. E com o aumento de produtores, eles também estão se juntando para poder beneficiar, né, peletizar, melhorar essa qualidade final também. E com a vinda desse certificado, desse selo, a ideia é que esses produtores também consigam um selo de qualidade do lúpulo deles final, um lúpulo da região serrana, né? Uhum. Tereza, além disso, a gente sabe que o mercado cervejeiro ele é muito adepto aos brasileiros, né? E a gente vê grandes empresas, inclusive, que geralmente têm um comando muito grande sobre diversos rótulos, inclusive. Você acredita que dessas regiões, por exemplo, como a do Viveiro, podem sair cervejas com uma produção um pouco mais especial, que vai trazer uma diferença até mesmo de qualidade, quando comparado, por exemplo, a essas grandes empresas que a gente já conhece? Com certeza, Richard. Inclusive, as grandes empresas já estão utilizando esses lúpulos fazendo receitas especiais, que eles chamam de uma edição especial ou a cerveja artesanal mesmo sendo de grandes empresas, sabe? Então, nós tivemos uma colheita há pouco tempo, ainda não era de mudas certificadas, mas já é de mudas aqui do Viveiro, aonde tivemos 20 cervejarias fazendo 20 rótulos diferentes com o lúpulo colhido aqui fresco, né? Então, cada dia que passa, ele vem se destacando cada vez mais. Então, esse título de certificadora de mudas, ele só complementa todo esse trabalho que já vem sendo feito. E como que funcionou essa pesquisa, Tereza? Quais que foram o passo a passo justamente para chegar até essa certificação? Dentro do Brasil já existe uma normativa de mudas certificadas, que aí é uma coisa mais geral, não específico para o lúpulo. O que eu não inventei nada de diferente, seguindo toda uma legislação. Em cima disso, eu fui escrevendo tudo que era feito aqui dentro do viveiro, quais eram os procedimentos, e podendo identificar de forma melhor tudo que é feito aqui, né? Então, para que essa muda possa ser, que o próprio viveiro possa emitir um certificado de mudas certificadas, eu tenho que seguir todas essas normativas que nós mesmos fomos criando. Contratei uma assessoria para essas normativas, porque são coisas muito difíceis, né, para a gente que já faz no dia a dia, e aí ela foi assessorando para que todo esse procedimento fosse dentro dessa própria normativa que já estava criada. Né? Uhum. E quais são os cuidados que devem ser adotados com as mudas? Porque a gente sabe que receber essa certificação traz uma representatividade para a região, para o viveiro, para o setor cervejeiro aqui do estado do Rio de Janeiro, mas traz uma responsabilidade maior também, até mesmo por conta da qualidade, né? Com certeza. Tem toda a parte fitossanitária, né, que tem que ser cumprido, com anticâmeras, com pé dilúvio na entrada, todas essas coisas que nós falamos que já é o tratamento básico, né? O grande diferencial, como ele disse, são das mudas in vitro, né, que ele é feito todo em laboratório, e a outra parte é que quando essas mudas estão prontas para serem entregues, eles vão para laboratórios que são credenciados pelo MAPA para serem feitas análises tanto de pragas quanto de doenças. Então, se qualquer um desses lotes que são enviados, ele tiver alguma contaminação ou qualquer resíduo que possa ter sobre isso, ele é eliminado, né? Ele não pode ser comercializado. E isso dá uma garantia muito maior para o produtor. Vou te dar um exemplo. Portugal teve um crescimento muito grande em cima da produção do plantio do lúpulo. E por causa de uma virose que começou a dar em todas as lavouras, a cultura foi dizimada naquele país ali, atrapalhando toda uma produção, né? Tanto que hoje é uma produção muito pequena.
E a fim de evitar esse tipo de coisa, que nós tomamos esse tipo de medidas e quisemos fazer com que as mudas fossem ser certificadas. Porque aí nós vamos ter certeza que mesmo que nós temos todos os cuidados, pode acontecer alguma coisa de contaminação. Quando você manda ele para um laboratório que é credenciado, ele vai lhe dar um laudo dizendo que aquilo ali ele está isento daquela praga ali, né? Então, é uma garantia tanto para o viveiro quanto para o produtor. Não existe um patamar maior do que as mudas certificadas. Então, nós já passamos por todos os processos, então a gente já vem fazendo esse trabalho já tem 5 anos, e aí o ponto mais alto, a régua mais alta para a muda de qualquer planta seriam as certificadas. E aí, nós levamos todo esse processo que a gente vem fazendo, além dessa escrita, das mudanças e tudo, já tem mais de 1 ano que estamos nessa batalha para poder conseguir essa certificação. E como foi receber, então, essa resposta negativa, vamos dizer assim, Tereza, de conseguir essa certificação do Ministério da Agricultura e Pecuária? Então, nós recebemos esse certificado no dia 2 de maio, e foi assim, uma imensa alegria, né? Porque é uma conquista não só do viveiro, eu vejo que é uma conquista do país até, se a gente for pensar, né? Porque a gente está colocando o lúpulo no mesmo nível do patamar de lúpulo internacional. Então, saber que a gente veio fazendo todo um procedimento, todo um caminho ao longo desses anos, para que a cultura fosse crescendo de forma ordenada e com a qualidade, foi um grande orgulho, né? Então, nós fizemos, questão de poder divulgar tudo isso de uma forma, assim, muito ampla, para que todo mundo soubesse do trabalho, além do trabalho que nós viemos fazendo, dessa grande conquista, né? E Tereza, para a gente poder trazer um pouco aqui também para quem gosta dessa área e, lógico, gosta também, tem a curiosidade de entender como que funciona toda essa parte desse processo até realmente a fabricação da cerveja, queria que você explicasse um pouco para a gente como que é esse passo a passo, desde a semente até a muda, como que é feito esse transporte, por exemplo, como que é feita essa plantação. A muda, para ficar pronta dentro de um laboratório, a partir do 6º mês, nós já podemos começar a utilizar ele dentro do viveiro, né? A gente chama de in vitro e ex vitro. Ex vitro é a parte de fora do laboratório. Ele pode, se você fazer ele todo em laboratório, de uma muda, de uma parte da planta, que a gente chama de meristema, dessa parte, do momento que você faz a primeira muda, em 12 meses ela se transforma em 1000 mudas. Por isso que a gente fala que nós passamos o viveiro passou da capacidade de 120 mil mudas para 1.200.000, no mesmo espaço que a gente tem hoje. Depois que ele vai para o viveiro, né, para a parte externa, para ele ficar pronto, ele leva no mínimo 90 dias. Nós costumamos comercializar as mudas aqui com no mínimo 6 meses, porque é nesse momento que ela é considerada uma planta madura. Na hora que ela vai para o produtor, ela é transportada dentro de caixas de papelão. Em cada caixa dessa cabe de 32 a 12 mudas, né? E ela vai acondicionada de uma forma que ela não se machuque, que ela vá bem acondicionada ali dentro. O transporte, quando é para longe, nós costumamos enviar pelo frete aéreo, porque aí em menos de 24 horas ela já está no local. A outra forma de envio são por caminhões fretados mesmo, ou então quando o próprio produtor vem aqui e pega aqui no viveiro. Depois disso ele vai levar, existe uma época certa para esse plantio, que normalmente ele é feito na primavera. Depois que ele leva isso para o campo, ele vai, em torno de 4 meses ele vai estar colhendo já a primeira safra dele, né?
Depois disso, depois que ele faz a colheita, uma planta de lúpulo, ele chega até 6 metros de altura e ele é cortado nesse pé e ele é colhido ou na máquina ou de forma manual. Depois que é feito esta separação, ele entra num processo de secagem. Ele tem que ser secado a frio, com no máximo até 38 graus, para que ele não perca a qualidade dos óleos essenciais desse lúpulo. Depois que ele é seco, ele é moído e ele é prensado, formando uma pellet, que a gente chama o processo a gente chama de pelletização. Depois disso, ele é condicionado numa embalagem aluminizada, onde ele sofre o processo do a vácuo e depois ele tem o processo de injeção de gás nitrogênio. Depois disso, ele está pronto para ser comercializado, né? A validade desse produto, ele varia de 6 a 2 anos, dependendo da temperatura que ele é condicionado. E aí, nesse momento, depois disso, o cervejeiro já pode utilizar ele na cerveja dele. E esse lúpulo, existe no mundo hoje 350 variedades de lúpulo. Hoje no Brasil nós trabalhamos com 50 variedades de lúpulo, que é o que estão registrados. E quando você pega uma Witbier que vê todo aquele aroma, ou qualquer uma outra cerveja que vem um aroma de manga ou de maracujá, tudo aquilo ali, quem faz na verdade, o lúpulo, né? Não é uma fruta que você está jogando ali dentro. O lúpulo dá esse aroma, o lúpulo é que dá esse amargor. Então, dentro da legislação de cerveja, 3 produtos não podem faltar para ser considerado uma bebida chamada cerveja. É o álcool, a água, o malte e o lúpulo. Para você entender a importância do lúpulo dentro deste processo, né? E hoje o Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo. Tereza, muito bem explicado todo esse processo. Eu fiquei com uma curiosidade. Você comentou que o período, né, de plantio do lúpulo ele é durante a primavera e leva um período aí de 4 meses, né? Na época já ali praticamente chegando o verão ele já consegue, você já faz essa colheita. Durante esse período de inverno, há essa possibilidade ou tem que tomar algum cuidado a mais justamente por conta do frio? Se ele você começa a fazer o manejo dele em setembro, você vai estar colhendo ele no início de janeiro. No início de janeiro você faz o manejo nele de novo, ele vai dar outra vez mais uma colheita que a gente chama de safrinha. Ele dá uma quantidade menor, mas ele dá uma boa quantidade. Depois disso, ele vai estar aí você vai colher isso até o final de maio. Depois desse processo de colheita, ele vai entrar em hibernação, né? Automaticamente ele vai entrar em hibernação por causa da temperatura e da diminuição das horas de luz que nós temos aqui no Brasil. Voltando a acordar somente em setembro. E esta mesma planta vai ficar produzindo para você durante 15 anos. Nossa. Podemos dizer então que temos sorte, Tereza, justamente por estarmos ali na linha equatorial e que traz, lógico, um clima muito mais tropical e isso favorece também a produção de cervejaria, por exemplo, de cervejas? Isso favoreceria, né? Porque assim, no Brasil, o lúpulo ele precisa de 16 horas de luz, né? No Brasil nós temos em torno de 14 horas, aqui na Serra ele dá em torno de 13 horas e 20 minutos. E o que a maioria dos produtores tem feito é fazer uma complementação luminosa desse período que falta dentro desse fotoperíodo. Então, o Brasil é o único país no mundo que consegue ter, no mínimo, 2 colheitas por ano. E tem lugares dentro do Brasil que o pessoal chega a colher até 3 vezes e meia, né? Para você ter uma ideia, a China é que consegue maior produção de quantidade por hectare, que chega em torno de 2.800 quilos, mais ou menos. E o Brasil, isso dá menos de 1 quilo de planta, 1 quilo por planta. O Brasil ele tem conseguido uma média de 2,8 kg a 3 quilos por planta por ano. Basicamente triplica a quantidade, né? Sim,
triplica. Então, assim, os outros países, né, já estão incomodados com a produção do Brasil. Eu encontrei até com alguns com quem eu conversei, e ele fala assim, no Brasil tudo se plantando dá, né? Então eles estão muito preocupados com a gente. Fora isso, o produtor brasileiro, ele é muito persistente e muito criativo, né? Então, assim, e essa persistência faz com que ele consiga produzir. Então, um exemplo disso foi a soja, que no início não se produzia no Brasil, e hoje se produz soja no Brasil inteiro. Até no Piauí, há pouco tempo, eu estava vendo uma produção de soja lá. Então, você imagina o potencial que nós temos, né? Com certeza, é sempre bom a gente poder conversar, apresentar isso, até porque é algo positivo e que mexe, lógico, né, com a economia da região, do estado e também do nosso país. Tereza, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, por trazer um pouco, explicar um pouco sobre essas mudas, o que isso realmente significa e, é claro, um pouco de como que isso impacta também a economia do nosso estado. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, Tereza. Eu que agradeço. Muito boa tarde, viu? Um ótimo fim de semana para você. Para você também. Para você que está nos acompanhando, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta nós temos o nosso noticiário padrão e traremos outra entrevista para você ainda no programa de hoje. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou,
vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. aê garanhão, Pegador. comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente já vai falar sobre esporte, porque teve goleada aqui em Petrópolis, mas teve lesão também, viu? Nosso repórter Guilherme Matos já está aqui no nosso estúdio, vai falar para a gente a respeito do jogo do Veracruz. É um resultado bom para o Veracruz, mas na lembrança do brasileiro não tão agradável assim, né, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Exatamente isso. O Veracruz foi a campo ontem contra a equipe do São José no estádio Atílio Marotti. E mesmo numa situação a gente via vendo o Veracruz tendo dificuldade em alguns jogos, sofrendo, conseguindo muitas derrotas. Ontem o Veracruz venceu e convenceu. A equipe simplesmente venceu pelo placar de 7-1 aqui no Atílio Marotti. E apesar do resultado elástico, de sair com esse gostinho de vitória, teve preocupação também. A equipe do Veracruz, durante o jogo, o jogador Gabriel Mariano acabou num impacto quebrando o braço e teve de sair, foi encaminhado ao hospital, ele saiu de ambulância, então a gente fica de olho como é que está a situação do jogador do Veracruz. E a partida acabou sendo paralisada por cerca de 20 minutos. No momento do jogo, se eu não me engano, estava 5-1 naquela situação. O Vera ainda veio fazer mais 2 gols. E a gente fica aí com esse problema para o treinador do Veracruz. Mas dá aquele alívio na tabela, um resultado que a gente já começa a olhar e falar, olha só, o Veracruz deu esse retorno, essa recuperação. Mais uma lesão no estádio de Atílio Marotti, né? Os jogadores, na hora de participar da partida, muito cuidado. Só o Petrópolis Futebol Clube, no primeiro jogo, teve 2 atletas que precisaram sair na ambulância. E mais um atleta agora do Veracruz, boa recuperação, inclusive, para ele. Mas, além disso, como a gente citou a questão do Petrópolis, tem jogo também do Petrópolis Futebol Clube, né, Guilherme? Você já engatou no assunto. Petrópolis, que joga amanhã, volta para mais um jogo da segunda divisão do Campeonato Carioca e tenta manter o controle, tenta manter a cabeça no lugar. Depois de mais um empate, a equipe que mais empatou na segunda divisão do Carioca. E amanhã enfrenta a Cabo Friense no Atílio Marotti. Precisa manter esse foco. A novidade é o anúncio oficial do treinador Eduardo Alax. O treinador que chegou a estar na beira do campo no último jogo contra o Araruama, mas foi anunciado apenas na terça-feira. E é manter essa cabeça, ver se o trabalho do Eduardo Alax vai ser exatamente o que o Petrópolis precisa. O Eduardo já teve passagens por equipes como Atlético Mineiro, Grêmio, como jogador.
E como treinador, ele conquistou uma Copa Rio, é algo interessante, porque o Petrópolis está disputando, e a Copa Rio é muito importante para as equipes de interior do Rio de Janeiro. Sim, Vale ressaltar que é uma vaga direta à Copa do Brasil, então é uma oportunidade e tanto. Mas estava treinando um time da 5ª divisão, não é isso? É exatamente isso. A gente fica com essa pulga atrás da orelha. Eduardo Alax acaba de sair do comando de uma equipe da 5ª divisão do Campeonato Carioca. A equipe estava na 4ª colocação, mesma divisão que o Veracruz está disputando. E a gente fica atento a isso, se vai ser o homem certo para encaminhar o Petrópolis à elite. Vale ressaltar também que ele já treinou equipes na elite do Carioca e já foi eleito o 2º melhor técnico da competição. Bom, vamos ver se esses títulos que ele já recebeu pode auxiliar aí o técnico no comando então do Petrópolis Futebol Clube. Guilherme, obrigado pelas suas informações, bom fim de semana. Obrigado, Richard, igualmente. Para você que está nos acompanhando, informação importante, viu? As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam hoje, sexta-feira, às 11h59 da noite. Os interessados em participar do certame, a ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, podem fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 21 de junho. O edital com cronograma e todas as regras para o Enem 2023 foi publicado no início deste mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo as situações em que o candidato pode ser eliminado. A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, traz também os critérios para a correção das provas e procedimentos para as pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do INEP. Já os resultados serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024, também no portal. Os profissionais da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro realizaram na última quinta-feira mais uma assembleia e decidiram pela continuação da greve, que foi iniciada no dia 17 de maio. A categoria reivindica, entre outras questões, a implantação do piso nacional do magistério no valor de R$ 4.420,55. O Estado do Rio tem 1.230 escolas estaduais, com 23 mil turmas e mais de 678 mil alunos nos 92 municípios fluminenses. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que, além de garantir que nenhum professor da rede receba menos que o piso nacional do magistério, o governo do Estado já investiu desde agosto de 2021, quase R$ 1 bilhão em benefícios para os profissionais do magistério e também concedeu 20% de recomposição salarial para todos os servidores nos últimos 2 anos. Após a Assembleia, os profissionais da Rede Estadual de Ensino realizaram uma grande manifestação na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, uma das principais ligações do centro com os bairros das regiões das zonas norte e oeste da cidade, provocando uma grande confusão no trânsito. Com o término da manifestação, que durou quase 1 hora, a situação no serviço de transporte foi normalizada. Já está aprovada para a próxima quarta-feira, dia 21, às 2h, nova Assembleia na quadra da Escola de Samba São Clemente, na Cidade Nova, seguida de um ato público com a finalidade de definir os rumos do movimento. Situação delicada essa, né? A gente acompanhando aí a greve, enfim, questões orçamentárias do Estado. Vamos saber como que isso vai impactar também na vida dos estudantes, né? Principalmente aqueles aí que estão no 3º ano, que vão realizar o Enem ao final de 2023. Ainda na educação, o Ministério da Educação, MEC, iniciou na última quinta-feira com a consulta pública online sobre a reestruturação do ensino médio. O objetivo é ouvir as contribuições do maior número possível de professores, estudantes e gestores das escolas para a melhoria desta etapa do ensino. A consulta vai até o dia 6 de julho. Ela será feita por meio do Pesquisap, um chatbot do WhatsApp que irá coletar e mensurar os resultados da pesquisa. Os participantes poderão responder às questões da consulta por meio de telefone, computador, código QR Code ou um link disponibilizado pelas escolas. Basta entrar em contato no seguinte número: DDD 11 97715 4092 para responder pelo celular.
Por intermédio dessa iniciativa, o MEC espera obter insights valiosos que contribuam para a construção de uma política educacional mais adequada às necessidades e expectativas da comunidade escolar, foi o que informou o Ministério. A divulgação da consulta terá apoio do Conselho Nacional de Secretário de Educação, o CONSED, por meio de 27 secretários estaduais de educação, a partir da entrega de materiais de apoio para incentivar a participação ativa e engajamento das escolas. Mudando de assunto, em Petrópolis, a Câmara Municipal adiou a votação do novo Código de Obras. A votação estava prevista para ocorrer na sessão da última quinta-feira. O objetivo desse novo Código de Obras é atualizar um documento ultrapassado, que está em vigor desde 1970. O novo plano pretende reduzir as burocracias diferenciando, por exemplo, as regras para a construção de empresas e de construções residenciais. O nosso repórter Guilherme Matos, ele conversou ontem com o vereador Fred Procópio sobre o tema. Primeiro, assim, é uma grande oportunidade que a gente está tendo de reformular toda a legislação de obras do município, né? Esse código vigente hoje é de 1976. Você faz ideia de tudo que foi alterado na construção civil, no ordenamento urbano ao longo de todos esses anos. O código vai ser mais enxuto, vai respeitar aquilo que a BNT já fala, aquilo que a NBR, por exemplo, a gente tem hoje uma NBR que trata especificamente de acessibilidade, pessoas com deficiência. Hoje o código afronta diretamente essa NBR, então impõe determinadas questões nas construções que não respeita a acessibilidade, então a gente está tirando do código tudo aquilo que afronta tanto a NBR quanto as ABNTs e os órgãos de patrimônio. O que vai acontecer agora nesse período? A gente vota agora, estava provisionado para hoje a votação, foi retirado de pauta, entra na terça-feira em primeira discussão e aí abre-se o prazo de 20 dias para as emendas que vão chegar aqui, tanto do governo, de vereadores e recomendações da própria sociedade civil. O próprio IFAM já se manifestou que quer participar, incluir algumas coisas que entendem que são importantes. Já mandamos um texto para eles, eles estão fazendo a revisão e vão encaminhar para a gente. Pode explicar para a gente um pouco por que foi adiada essa votação? Tem a ver com essa questão do IFAM, certo? Não, na verdade, assim, o IFAM, a gente falou até por telefone hoje, o chefe do escritório de Petrópolis, o Frederico, o Xará, não prejudica em nada, né, a participação deles agora nessa reta final não prejudica em nada, de forma alguma, só tem a colaborar. A gente tem ainda um interstício entre uma votação e outra de quase 30 dias, então dá tempo de todo mundo estudar com calma quem ainda não viu, né? Lembrando que o CREA participou, o CAL participou, teve universidades que participaram da reunião, o Sinduscom, a APEA participou também, a sociedade civil, teve gente aqui individualmente vindo às reuniões, participando. A gente pegou um período ainda de pandemia onde isso foi discutido, então, tivemos reuniões online, teve muita participação online, então a sociedade civil se fez representada. Tem um órgão ou outro agora que ainda quer participar de alguma forma e inserir alguma coisa nesse texto, e a gente entende que isso é extremamente legítimo. A votação não aconteceu hoje, ao pedido do próprio governo, com o presidente da Câmara e a mim, para que desse mais tempo para eles poderem trazer de lá as sugestões que eles querem que sejam incluídas aqui no texto base do Código de Obras. Terça-feira a gente vota o texto base, está pronto, e vota esse texto. A partir daí abre o prazo de emendas e a gente vai receber todas as colaborações dos demais órgãos. Vamos acompanhar como que vai ser essa atualização a respeito então do Código de Obras, né? A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, OCOP-BIA Zoonoses, vinculada à Secretaria Municipal da Prefeitura de Teresópolis, realiza amanhã, sábado, a feira de adoção Adote um Amor, de 9 da manhã até as 2 horas da tarde, na Praça Baltazar da Silveira, da Matriz Santa Teresa, que fica na Várzea. Essa ação vai ocorrer de acordo com a previsão do tempo. Na ocasião, serão colocados para adoção responsável cães adultos castrados e filhotes com a castração futura garantida e que estão sob a guarda, então, da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde no setor de controle de zoonoses. Quem se interessar em adotar vai ter que assinar um termo de responsabilidade e pode levar o cachorro na hora. A intenção é dar a oportunidade para que esses animais sejam adotados e cuidados por tutores responsáveis, abrindo vaga para abrigar temporariamente outros cães resgatados em situação de abandono e de maus tratos. Foi inclusive o que explicou Jackson Mussi, que é o coordenador da secretaria.
Para realizar a adoção, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar cópia original e uma xerox do RG e também do comprovante de residência. Além disso, é necessário responder a um questionário, participar de uma entrevista com a secretaria e assinar um termo de posse, além de levar caixa e coleira adequada para o animalzinho. Em jantar promovido pela Esfera Brasil, na última quinta-feira, no Palácio Laranjeiras, o governador Cláudio Castro reforçou a um grupo de mais de 180 líderes empresariais a capacidade do Estado em reassumir o protagonismo no cenário energético de exportações do Brasil, após a superação das adversidades fiscais. Nós temos 85% da produção de petróleo, 73% de gás. Somos o segundo estado que mais envia dinheiro para a União. 20% de toda a arrecadação federal sai de quem empreende, de quem produz no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro envia por ano para a União 4 vezes o que arrecada. E às vezes o Rio, infelizmente, não é tratado da forma que ele contribui para o Brasil. A gente tem que agradecer muito ao Esfera, porque voltar a mostrar esse Rio de Janeiro é voltar a mostrar o Brasil que cresce. Temos o porto, que é o maior porto do Brasil, hoje aqui no Rio de Janeiro. Não é Santos, não. O maior porto é o porto do Açu, 2 vezes a área territorial da ilha de Manhattan, o maior calado da América Latina, só com 15% de operação já é responsável por 35% da exportação do petróleo do Brasil. Temos o segundo maior parque industrial brasileiro, é no Rio de Janeiro. O segundo maior mercado consumidor do Brasil é o Rio de Janeiro. O primeiro colocado em turismo do Brasil é o Rio de Janeiro. O maior polo energético do Brasil é o Rio de Janeiro. Então hoje, nós temos que agradecer muito o que o Esfera está fazendo pelo Rio. Porque vocês estão voltando os olhos do Brasil, talvez para o estado mais injustiçado da federação. Espero que seja o primeiro de muitos nesse palácio histórico, palácio que foi residência de 4 presidentes da República. A gente está feliz em recebê-los todos aqui. Espero que venham cada dia mais, invistam cada dia mais, que estar no Rio de Janeiro é estar no lugar para ser feliz. Obrigado, João. Tá aí, a gente acompanhando também essa questão voltada aí, relacionada a investimentos aqui no Rio de Janeiro, sempre muito importante, né? A gente vai voltar a falar sobre educação. A gente falou sobre a questão do Enem, que as inscrições terminam hoje, e a gente vai falar sobre as inscrições do SISU. Quem vai trazer essas informações para a gente é o Eric Portela, já está aqui no nosso telão para conversar com a gente. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão assistindo o Correio Petropolitano Debate. As inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começam na próxima segunda-feira, dia 19. Para quem não sabe, o SISU reúne vagas ofertadas por universidades públicas de todo o Brasil. As vagas são abertas no segundo semestre do ano e a seleção dos estudantes é feita através da nota do Enem. Então, o candidato não pode ser zerado à redação. O estudante escolhe até 2 opções de curso. Ele pode alterar essas opções durante todo o processo de inscrição. Para quem não for selecionado em nenhuma dessas opções, o estudante tem a possibilidade de participar da segunda chance, que é chamada de lista de espera. Essa lista, o estudante escolhe uma das opções escolhidas anteriormente para ficar nessa lista, nessa fila de espera, E aí, quem quer participar dessa seleção deve se manifestar entre os dias 27 de julho e 4 de julho. A convocação dos candidatos em lista de espera será feita a partir do dia 10 de julho. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de julho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Tá certo, Eric. Obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você.
Para você que está nos acompanhando, então, não deixa de fazer a sua inscrição, viu? Começa na próxima segunda-feira. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer, então, para você que está nos acompanhando, mais uma entrevista para falar sobre o solstício de inverno, solstício do som, que começa hoje, viu? Tem muita música agora à tarde aqui em Petrópolis e a gente fala um pouquinho sobre essa programação já já, o intervalo é rápido. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade.
Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, como a gente comentou, vamos para mais uma entrevista. A gente vai falar sobre o solstício de inverno que começa hoje aqui em Petrópolis. Tem muita música para você que gosta de curtir o inverno, principalmente nesse fim de semana agora. Bauer também está chegando, enfim. Mas a gente vai conversar com o João Verleum, ele vai falar sobre a programação e também da importância que esse evento tem para a economia da cidade. João, seja muito bem-vindo ao programa, uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo. João, primeira coisa que eu queria perguntar, qual é a expectativa para o início do evento? A gente sabe que Petrópolis tem, durante esse período de inverno, o que a gente chama de alta temporada, né? E isso chama muito turista, muito visitante. Como que está essa expectativa? A expectativa é muito grande, né? O Solstício do Som é um festival que ele, por essência, né, ele tem um caráter mais original, vamos dizer assim, né? A programação, muitas vezes, ela é desconhecida das pessoas. Por quê? Porque ela privilegia a produção autoral da cidade, né? Muitas vezes por bandas iniciantes, né? Pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de se apresentar em outros espaços maiores da cidade, e tem com o Solstício como referência de onde estar, né, presente em um palco montado no espaço público, com estrutura, né, bacana, de qualidade sonora, inclusive, para poder, então, mostrar o trabalho autoral que tem, né? Além, obviamente, de algumas bandas de fora da cidade que se interessam em vir participar do festival com esse mesmo objetivo. E, como você mesmo disse, né, o Festival do Solstício, ele acontece sempre nos solstícios, que são as datas de início, tanto do inverno quanto do verão. Né? No caso do inverno é quando a luz incide com menor intensidade sobre o hemisfério sul em junho, né? Normalmente no dia 21 de junho. E nesse dia é o dia que a gente faz um encerramento com um palco livre, que inclusive dá oportunidade a qualquer presente participar, subir no palco, cantar, tocar, né? Junto com outras pessoas, às vezes que não conhecem ou que combinam e vão. E desses encontros, inclusive, surgem novas bandas, novas ideias, novas parcerias. Então é a 26ª edição, né? É um festival semestral, então ele já está aí no 13º ano. E realmente acredito, e até por isso que, né, não só conta com o preciosíssimo apoio da prefeitura também, para promover essa oportunidade gratuita, né, do cidadão e do turista, né, de conhecer esses artistas locais. E, João, eu queria que você falasse um pouco da programação. Hoje são quantas bandas que vão participar nessa 26ª edição? São cerca de 30 atrações, entre bandas, apresentações de dança também, e a Galeria Michael Lenners, que vai estar instalada no Coreto, que nessa edição é uma instalação promovida em parceria com o segmento de artes visuais do Conselho Municipal de Cultura, com curadoria da Isabela Bentes e assistência do Matheus Batista, pessoas fabulosas que colaboram com o Solstício já algumas edições, e essa galeria que homenageia o fotógrafo Michael Lenners, né, que é um parceiro nosso que registrou as primeiras edições do festival, infelizmente veio a falecer, e aí a gente então presta essa homenagem para ele, né? E o Solstício também já serviu como palco de algumas bandas que ganharam projeção, né? Alguns dos artistas que participaram de outras edições tocaram em grandes festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, ou hoje em dia fazem parte de bandas de artistas famosos, né, do cenário nacional e internacional. Então realmente a oportunidade inspiradora, né, não só do jovem petropolitano, porque também tem muita gente um pouco menos jovem, vamos dizer assim, que tem suas músicas, né, que nunca teve oportunidade de fazer uma parceria com outros músicos, né, para poder expor o seu trabalho, né, as suas músicas. Eu vejo, por exemplo, tenho conversado muito com a Lu Marques, né, que é uma notória
cantora de rock petropolitana, e muito alegre ver que ela já tem lançado novo material, que está muito animada para poder fazer um show autoral pleno, né? E vai ser uma honra tê-la no Solstício do Som numa próxima edição, né? Assim como várias outras bandas muito conhecidas da cidade, né? Que vem, então, a gente também estabelece uma forma de rodízio para poder dar oportunidade para todos participar, né? Não ser aquela coisa que sempre as mesmas bandas vão estar cada edição participando. Então, a banda se apresenta numa edição, ela fica duas edições fora, até para poder justamente ter um novo material, ter um incentivo de lançar um novo disco, né? Ter, enfim, o papel do Solstício é de impulsionar essa produção artística na cidade, musical sobretudo. E quando que foi que surgiu essa ideia, essa iniciativa de trazer esse reconhecimento justamente para os músicos petropolitanos e, lógico, do interior também aqui do nosso estado? E pergunto, hoje esse trabalho talvez seja até mais importante depois dessa situação que a gente passou da pandemia, de que muitas pessoas precisaram literalmente parar de tocar, de fazer show, que muitas vezes levam a música como o custeio da vida, né? Claro, inclusive o Solstício, ele sempre foi um festival que, em termos de orçamento, vamos dizer assim, ficou aquém da própria demanda dele, né? É muito difícil conseguir reunir os recursos necessários para poder empreender o festival da forma plena, né? Como se fosse assim. Então a gente conta com muita parceria, né? Muita camaradagem mesmo, né? São pessoas que acreditam no movimento, na importância, né? E entendem também o cenário, sabem das dificuldades que né? Conseguir recursos, tudo bem? E ele só é possível hoje pelo apoio da prefeitura, né? Então o atual governo, a atual administração, ela tem sido muito parceira desse movimento e a gente tenta justamente demonstrar que esse retorno ele é visível, né? Você falou sobre a pandemia, por exemplo, até a administração anterior, né, aquela interina, ela apoiou com a iniciativa de lives, né, que era a solução, né, do momento. E a partir daquele momento também a gente conseguiu passar a oferecer ajudas de custo para as bandas que se apresentam, né. Às vezes os valores são melhores, às vezes, né, caem, né, em função dessa disponibilidade de recurso, mas antes da pandemia, por exemplo, a gente não tinha nem recurso para poder fazer qualquer ajuda de custo. Então a participação era completamente voluntária. Hoje, felizmente, a gente já consegue e já gostaria de contar com mais apoio para poder fortalecer ainda mais essa ajuda de custo, que é muito preciosa, né, para quem ensaia, para quem adquire, mantém instrumentos. A gente sabe que a vida do músico é uma vida muito custosa, né? Para ensaiar, para adquirir o equipamento necessário e tudo. E o que a gente puder colaborar, então, para poder trazer retorno, né? Ou pelo menos promover, e daí dessa promoção né, levar obter esses recursos, né, com outras apresentações, em outros lugares, ganhar uma certa notoriedade, porque a programação do Solstício ela é tomada como referência, inclusive, para outros eventos da cidade, né? Porque como esse é um festival indutor, que é onde a gente faz a curadoria, abre uma inscrição aberta, então assim, claro que né, abre e é aberto, mas né, então assim, você né, não perguntou, mas eu posso falar sobre o processo de seleção das bandas, Sim, né? Ela, na verdade, estava entre as perguntas. Eu imaginei, porque o papo foi levando nesse sentido. Mas a gente tem um site, que é o solsticiodossom.com.br, e a cada edição a gente abre um formulário para qualquer um se inscrever. E aí a única exigência que a gente tem, né, é que haja um repertório autoral de 40 minutos, né, preferencialmente, e não, obrigatoriamente, né, porque a intenção do festival é justamente de conteúdo autoral, né, e que, enfim, e que possa ter gravado isso, pelo menos uma parte dele, né. Às vezes você tem pelo menos umas 2 ou 3 músicas gravadas, lançadas oficialmente e tal, mas alguma coisa que a gente possa realmente ter contato com o trabalho e poder encaixar na programação num dia mais adequado e tudo mais, né? E sem restrição de estilo algum. Então, essa edição, por exemplo, agora, da programação, falando mais profundamente agora, ela tá bastante variada nesse sentido, né? Ela vai do trap, hip hop, né, rap, pra vasta gama de rock que existe, né? Do clássico ao indie e tal, hard rock, enfim. Também temos blues, forró, MPB, reggae. Então, todos esses estilos estão distribuídos na programação. E você pode conhecer a programação mais facilmente no Instagram do Solstício do Som, @Solstício do Som. Entra lá e os artistas
né, são ali divulgados e a programação também. Quando você teve essa iniciativa de trazer essa oportunidade para os músicos, você imaginou que haveria tantos músicos para participar a fim até de conseguir montar um festival, por exemplo? Então, é justamente isso. A história da formação do festival foi basicamente essa, porque ela começou, inclusive, né, lembrando a minha amiga Bárbara Ribeiro, que mora na França agora, que eu e ela estávamos conversando, isso em 2010, né, em dezembro, justamente numa época que estava tendo muita restrição de bar funcionar com horário, os músicos não tinham lugar para se apresentar, estava uma certa crise, assim, né? E ela conhecia muitas pessoas do meio artístico, do meio musical. Eu tinha acabado de voltar da República Tcheca, morei lá 3 anos, né? E aí, então, eu falei, cara, vamos ver se a gente consegue, então, fazer uma reunião. E aí ela pegou a Fête de la Musique parisiense, né, como inspiração, que é um dia, que é no solstício de verão, no hemisfério norte, né? Que a cidade é toda tomada por música, né? Em todas as esquinas, e cafés e tal. Tem toda uma programação, né, como se fosse uma virada, assim, né? Mais espontânea, sem palcos e tal, uma coisa mais de rua, assim, né? Essa que foi a ideia original. E aí, na época, a gente teve a parceria com a Tribo de Gonzaga de montar uma estrutura de som na Praça da Inconfidência para ser essa reunião depois dessa atividade espontânea, né? Então cada um foi para uma praça e tal, teve gente tocando violino na 16 de março, teve o pessoal tocando violão lá na Praça da Liberdade e vários cantos da cidade. E aí depois todo mundo se reuniu na Praça da Confidência, a gente fez lá, né? Não tinha programação, uma coisa espontânea assim, né? E aí o interesse em participar desse evento foi crescendo e as pessoas começaram a procurar, interessadas em participar. Na terceira edição, então, que na Praça Dom Pedro, que a gente decidiu, então, transformar isso num festival, com programação, né? Então, quais são as bandas que querem participar? Fizemos uma lista lá, tal, o que a gente precisa para poder colocar todo mundo lá? 5 dias. E aí a gente fez uma programação de 5 dias, né? E esse crescimento de interesse levou ao festival a ter incríveis 21 dias, na edição de 2016. Isso. No verão de 2015, na Praça da Águia, inclusive a estrutura que a gente montou lá, né, serviu de inspiração para depois o que veio a ser o Deguste, né? Foi um festival de 21 dias e cerca de 160 bandas. E veio gente do Brasil inteiro voluntariamente, de Brasília, de São Paulo, de Minas, de Paraná, de várias cidades do estado do Rio de Janeiro e de várias cidades do interior desses estados também. Então, assim, a gente teve realmente uma reunião do Espírito Santo, tal, teve gente vindo de Kombi, muita gente dormiu lá em casa. Então foi assim eu até entendo hoje, reconheço que é muito pesado para a cidade, assim, né? Ter um evento tão longo no centro da cidade, isso aí. Mas na época o objetivo principal era principalmente atender a essa demanda, né? Essa vontade de participar voluntariamente de um festival com aquela estrutura e tudo mais. Então foi assim que a coisa se desenvolveu. Depois, claro, por questões, né, de conciliação com vizinhança e tudo mais, houve alguns ataques, alguns ruídos, né? A gente perdeu apoio quando teve troca de governo, né, e tal. E aí foi mais doloroso tentar fazer, empreender e tal, e continuar fazendo, né? Hoje eu acho que a gente já chegou num formato mais razoável, padrão, que atende, e que inclusive promove um rodízio para não precisar atender todas as bandas na mesma edição, né? Então eu acho que o formato definitivo e ótimo seria de 7 dias, né? A gente faz assim, e sempre terminando no dia do solstício. Nessa edição agora é quarta-feira, na próxima vai ser na sexta. E assim vai andando a semana, e aí a gente faz a semana completa com shows sempre terminando 10 horas da noite, né? É o horário da Lei de Silêncio, direitinho. E a programação começa mais ou menos no final da tarde, quando é final de semana, mais no início da tarde. Então... nessa edição, então, a programação segue até que dia? Até quarta-feira, dia 21. Até quarta-feira, dia 21. Que é o dia do solstício de inverno. E a apresentação nessa edição está sendo realizada? Na Praça da Liberdade. Na Praça da que Liberdade. É aquele palco, que é o palco solstício, que fica logo atrás do CIT, ali, né? Do Centro de Informações Turísticas, na Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade. João, além disso, eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente. Por exemplo, a gente sabe que para fazer um evento como esse, programação, montar, seleção de bandas, existe um determinado período para a produção de tudo isso.
Para o solstício de verão, já vem coisa na cabeça? Sem dúvida. Inscrições já podem ser feitas, não podem? Como que funciona esse prazo? A nossa ideia já é abrir inscrições assim que terminar essa edição. Né? Vai, né, já no dia 22, ou se calhar no final de semana, assim, já ter disponibilizado no site do Solstício o formulário para inscrição para dezembro. E a gente pretende também cada vez mais antecipar essa inscrição para poder realmente ter um tempo maior de planejamento e tal, né? E divulgação, sobretudo, né? A gente sempre acaba tendo... mas não tem jeito. Mesmo com todas essas antecedências, tem sempre uma outra banda que cancela de última hora. A gente, nessa edição agora, a gente teve que passar por 2 substituições no sábado, que já prejudica bastante, assim, porque, né, tem um público que já está engajado, e aí você perde aquele público, aí precisa substituir com outro, que às vezes não tem o mesmo perfil do dia, então... É uma coisa meio incerta, assim. Sempre tem essa questão, sempre tem problemas que acontecem, né? Que às vezes inviabilizam a apresentação de uma banda e a gente tem que, então, correr atrás de uma substituição. Então, toda a antecedência, a gente é tipo carnaval, né? A gente já tá sempre pensando no próximo, né? Eu, agora que essa programação, essa produção tá entregue, né? A gente tá só terminando a montagem para começar daqui a poucas horas, né? Na verdade. Então, a gente já tá pensando no próximo. A ideia é se manter na Praça da Liberdade mesmo, porque vira um ponto de referência, né? A gente já ocupou, o solstício já aconteceu em diversos cantos do centro da cidade, né? Na Catedral, na Casa do Chão de Mauá, dentro da Cervejaria Boêmia, lá na Praça da Águia, né? Praça do Chão de Mauá, enfim, lá numa casa, lá na Barão do Rio Branco também, numa época que a prefeitura não permitia que o solstício acontecesse no espaço público. Enfim, e hoje, ainda bem, né, que retomaram essa permissão, né, para ser realizado no espaço público, porque é aí que está a essência do festival, justamente porque ele quer promover gratuitamente e dar acesso e visibilidade para quem se apresenta. Com certeza. João, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar? Olha, eu acho que assim, para quem não conhece o Solstício, ou para quem olha a programação e não reconhece as atrações, nessa programação que a gente fez agora, a gente fez questão de colocar o estilo, pelo menos, né? Porque se você não conhece a atração, pelo menos se você se interessa pelo estilo, você pode ir lá conhecer. E a ideia é justamente essa. A ideia do Solstício do Som é o novo, né? Não é um festival, não é um evento que você espera chegar lá e escutar os maiores sucessos da história da música nacional e internacional. É um festival que você vai para justamente ter acesso e conhecimento com uma estrutura de qualidade para conhecer e admirar ou não, mas pelo menos já estar ciente e também se inteirar da produção artística de Petrópolis. Além, é claro, dos próprios artistas, isso acontece muito, que buscam nessa oportunidade novas parcerias. Então, o cara quer formar uma banda, mas não tem um baterista. E aí ele viu um baterista tocando e gostou muito do estilo dele. Então ele entra em contato, chama pra ensaiar, aí dali já surge uma banda e dezenas de bandas ao longo desses anos surgiram dentro desse contexto de intercâmbio que acontece durante o festival. O público do Solstício do Som, ele é um público muito da própria classe artística. São os próprios músicos participantes que frequentam o festival. Né? E claro, né, seus companheiros e amigos e toda a gente que aprecia esse tipo de evento. Então ele é um evento genuinamente cultural, genuinamente indutor da cultura, né, e incentivador, né, que promove, desperta esse interesse nas pessoas. Eu quero muito se apresentar no Solstício. Eu tenho minhas músicas, eu tenho minha criatividade. Né, reconhece que o Solstício, então, é uma oportunidade de você, então, né, ser atendido nessa sua vontade, né? Que todo mundo tem, de alguma forma. E é lógico, além de muita música para o povo petropolitano e também para os turistas e visitantes. Exatamente. Né? Então, sempre à disposição e qualquer dúvida pode mandar uma mensagem lá na página do Solstício também. A gente está sempre à disposição para poder melhorar o festival e melhor atender a sociedade petropolitana, sobretudo. Perfeito. João, obrigado pela presença, por trazer aqui um pouco sobre o evento e também sobre a programação, particularmente dessa 26ª edição. Muito obrigado pela oportunidade. Bom programa. Por nada, que isso, a gente que agradece. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Se você não tinha nenhum compromisso, aproveite a oportunidade durante esses próximos dias para fazer uma visita, prestigiar as bandas e quem sabe, às vezes até participar dela também, né? Por que não? Enfim,
Programação para fim de semana, por exemplo, também não falta, viu? Muito obrigado mais uma vez, então, pela sua audiência, pela sua companhia. Segunda-feira a gente está de volta, 13h ao vivo. Muito obrigado mais uma vez e um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Anime. Chegou minha hora, aqui na TVC. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.